Olá, minha amada irmã em Cristo Jesus. Que bênção podermos estar mais uma vez aqui falando do nosso Paizinho querido, de Jesus Cristo, do Espírito Santo e da Sagrada Escritura. Queridos, hoje eu quero, no nosso bate-papo, falar com vocês sobre um texto que tem como título O Altar do Deus Desconhecido. Quem já conhece essa passagem, escreva aí eu ou coloca uma mãozinha. Queridos, este é um dos textos que eu mais gosto na Bíblia. E já vou adiantar por que eu mais gosto, um dos que eu mais gosto. Mas antes, eu já quero te pedir, se inscreva no nosso canal A Luz da Palavra, ativa o sininho da notificação, deixa o seu joinha, porque quando você deixa o seu joinha, o YouTube vai entender que você está gostando destes conteúdos e vai estar sugerindo este conteúdo que é a palavra de Deus, um bem mais precioso para outras pessoas. Por isso é tão importante o seu joinha. Amém? Eu tô ficando meio descabeladinha aqui por causa do vento, mas tá um calorão. E a gente vai adaptando com o que tem. Não podemos deixar de falar de Jesus Cristo, amém? Então, amados, o altar do Deus desconhecido. Mas como que pode ter um altar que esse Deus deste texto não conhece? Será que é um Deus com letra maiúscula? O Deus com letra maiúscula? Ou algum dos deuses com letra minúscula? Para você que está iniciando na trajetória de conhecimento da Bíblia, talvez alguém não saiba. Quando você vê escrito Deus com letra minúscula, está se referindo a deuses. Perdão, queridos, eu tô colocando no aparelho, tá tudo agarrando, tem que acostumar com essa bênção. Deus com letra minúscula são deuses pagãos. Deus com letra maiúscula é o nosso Deus que nós cremos, o Deus Pai de Jesus Cristo, que tem o Espírito Santo e que nos chamou para a sua maravilhosa luz, que é o seu evangelho. Amém? Então, Deus com letra minúscula são qualquer tipo de deuses pagãos. E Deus soberano, único, é Deus com letra maiúscula. Amém? Guarda na cabeça, não é difícil. Queridos, este texto que nós vamos meditar nesta noite, neste dia, nesta manhã, nesta tarde, dependendo do horário em que você vira esse vídeo, este texto se encontra em Atos, capítulo 17. E vou te dizer por que eu gosto tanto deste texto. Mas eu quero que você fique comigo até o final. Não me deixe aqui falando sozinha, não adianta o vídeo. Jesus está vendo. Fica até o final, porque Deus pode ministrar sobre a sua vida. E nós precisamos tirar um tempo nosso com nosso papai. Você tem tempo para sua família, para o seu trabalho, um pouquinho de tempo para você, que às vezes a gente nem tem, mas é
primordial que tenhamos um tempo com o nosso Pai querido. Amém? Já que nós queremos morar na eternidade, o nome já diz, eternidade. Então, dê pelo menos um pouco do seu tempo a este Deus que te dará a salvação eterna. Atos 17, a partir do versículo 16, vai estar descrevendo este texto. Porém, eu não lerei todos os versículos para não ficar grande. Neste texto, Paulo estava em Atenas, uma cidade. E Paulo estava pregando a palavra de Jesus Cristo naquele lugar, como ele fazia em outras regiões também. Em Atenas, Paulo estava ali no meio da praça, falando do evangelho de Jesus Cristo, que há pouco ele conhecera, porque ele era perseguidor da igreja, agora é um homem de Deus e de grande valor e ousadia. É por isso que eu gosto tanto deste texto de Paulo, por causa da ousadia e intrepidez e a sua sabedoria, agilidade para falar o que eu lerei agora. Então, queridos, isto aqui nos serve de exemplo para os momentos que temos a oportunidade de falar de Jesus e ficamos com a nossa boquinha fechada, por vergonha, por medo, seja pelo que for, por achar que quem está perto de você sabe mais do que você, não importa o motivo. Paulo vai nos mostrar que devemos fazer como ele. Vamos então à leitura dos versículos de Atos 17, versículo 22 e 23. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses. Paulo atraiu naquele momento a atenção de todos os homens que estavam naquele lugar para ele. Ele estava ali de passagem. Olhem a ousadia deste homem e peça a Deus pelo menos um pouquinho dela para você, para mim, Senhor. E ele fala em alta voz: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar que está escrito: ao Deus desconhecido. Aí entra a sabedoria de Paulo. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Olha que tremendo. Se você não sabe que lugar era este, eu vou te dizer. Paulo estava ali em Atenas. Tinha no meio daquele povo judeus, gentios que já tinham se convertido. Tinham também filósofos, que filósofos são aqueles pensadores que têm suas grandes teorias, e a Bíblia nos deixa claro que eles não conheciam este Deus ao qual nós servimos, mas serviam a vários deuses. E tinham também ali os gregos.
Os gregos tinham muitos deuses, deusa Diana. Eu nem sei o nome dos deuses, não. Não vai nos edificar em nada também, né? Nós temos que saber Deus soberano, Jesus Cristo, único, suficiente Salvador da nossa vida, Espírito Santo de Deus, que roga por nós. Amém? É isso que você precisa saber. Não precisamos saber nome de deuses, nem nome de demônios. Tem que saber o nome daquele que é digno de ser exaltado. Então, esses filósofos começaram a observar Paulo pregando na praça, pregando Jesus Cristo, anunciando esse evangelho que era novo naquele tempo. E esses filósofos, cheios da sabedoria humana, cheios com o seu ego, né? Por acharem que eram pessoas de mais alta estirpe da sociedade, com grandes ensinamentos de sabedoria, entendimento, chamou Paulo, se referiu a ele de tagarela. Quem é este tagarela que tanto nos importuna, que está falando tanto na nossa cabeça? Nós estamos aqui apresentando as nossas filosofias, os nossos pensamentos, e esse tagarela está nos perturbando. Queridos, quem nunca sentou do lado de um tagarela na igreja, hein? Mas isso é para outra hora. Então, amados, Paulo se direcionou para o Areópago. O que é Areópago, pastora? Areópago é o nome que se dava para aquele tribunal de justiça que julgava política e religião. E crente fala que não gosta de política, porque pensa que política é só escolher o presidente, o vereador, o governador, parará, parará. A Bíblia está repleta de política, de Gênesis até Apocalipse, queridos. Dentro das divinas revelações do Apocalipse, está cheio de política escondida somente para aqueles que têm boa vontade de entender. Mas quando você não gosta de uma comida, você olha para aquele prato e faz cara feia, né? Não gosto. E não vai se interessar. Então, amados, se interessem pela política, não tomando partido, mas para saber as coisas que estão acontecendo e que virão acontecer. Porque este sistema que governa o mundo está embutido dentro da política. E você não pode ficar aí olhando para o céu de bobeira. Você tem que ser alguém que conhece. Deus falou, o meu povo perece por falta de entendimento. Quer dizer, quem não quer aprender vai perecer. Então, Paulo estava neste tribunal que também pode ser chamado de Areópago, um lugar onde os juízes ficavam ali ensinando e julgando as leis baseadas na política e na religião. Porém, naquele lugar havia vários altares, com várias imagens, com seus nomes, e havia um altar que estava vazio, mas tinha um nome. Será que o seu coração é esse altar que está vazio? Neste altar estava escrito: ao Deus desconhecido. Ao quer dizer que você está ofertando, dando, reservando. Eles estavam reservando aquele altar sem uma imagem,
mas que já tinha nome, ao Deus desconhecido. Então Paulo falou: eu encontro vocês acentuadamente religiosos. O que é acentuadamente? Extremamente religiosos. Amados, não é a religião que nos salvará. Religião é uma doutrina de fé que pode servir, adorar vários tipos de crença, vários tipos de deuses. Então, não é a religião que salva. Quem salva é Cristo. Crê no Senhor, seu Deus, e será salvo tu e tua casa. Religião não salva ninguém. Não perca tempo batendo boca sobre religião. Amém? Porque não é a religião, é este Deus que para os gregos, os gentios, os judeus que estavam ali naquela região, naquele tempo, este Deus que para eles até então era um Deus desconhecido. Por quê? Porque eles nunca ainda tinham ouvido falar de Jesus Cristo, do evangelho que Paulo e os discípulos estavam anunciando, do Deus eterno e soberano. Eles não conheciam a este Deus, porque este Deus poderoso que nós servimos, ele era um Deus dos judeus, que através de Jesus Cristo foi apresentado a todos nós e está sendo apresentado ainda para toda a humanidade. Por isso eu estou aqui com vocês, nessa missão de falar de Jesus Cristo para todos aqueles que quiserem ouvir, ou se não quiserem, mas se Deus quiser, Deus os fará ouvir. Porque importa que ele cresça, que eu diminua, que você diminua, para podermos espalhar esta palavra de Deus, como Paulo teve tamanha ousadia, estando diante de homens tão importantes. Porém, Paulo era um homem também culto, um homem de grande sabedoria. Paulo estudou com Gamaliel, um homem muito sábio aos olhos humanos. E quando Paulo teve um encontro com Jesus Cristo, ele disse que tudo aquilo que ele aprendeu a sua vida toda era esterco perto do que Deus estava revelando a ele. Ele está dizendo: olha, tudo que eu aprendi através do homem não vale nada perto daquilo que Deus grandioso tem para me revelar. Amados, o Espírito Santo quer nos revelar tantas coisas. Sabe o que Deus fala para aqueles que são íntimos dele? Eu já dei essa chave para muitas pessoas. Minha filha já pegou. Eu não sei se mais alguém já pegou. Deus é só um Deus para você? Ou você consegue enxergar, além de um Deus todo-poderoso, uma figura paterna? Porque para mim, eu sei que ele é esse Deus todo-poderoso. Eu sei que ele criou todas as coisas, inclusive a minha vida. Então ele é o meu Pai. Quando nós temos essa certeza de que ele é o nosso Pai, não só o Deus que governa o mundo, o universo, que parece tão distante, uma pessoa assim tão poderosa, grandiosa, que está lá no céu e a gente aqui embaixo. Quando você consegue sentir Deus como seu Pai, você o terá ao seu lado a todo momento. E você vai alcançar coisas que jamais alcançaria
vendo somente como um Deus